o Hugo Motta, eu acho que, mais uma vez, ele deixa claro que ele está com muita vontade de ser um Severino Cavalcante, aquele que ficou 7 meses na presidência da Câmara e foi apeado da cadeira, porque sim, se o Congresso quiser, dá para tirar o Hugo Motta da presidência da Câmara. Esse Hugo Motta, eu só espero que o brasileiro não fique com a memória curta. Não dá para voltar mais. Essa pessoa não pode voltar mais para o cargo de representante do povo na Câmara dos Deputados. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Forte e imediata reação contra a decisão absurda de Hugo Motta. A decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, de proibir reuniões de comissões durante o recesso parlamentar provocou forte e imediata reação da oposição nesta terça-feira. Parlamentares classificaram a medida como ilegal, antirregimental e uma forma de censura às atividades legislativas da minoria. Em coletiva à imprensa, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou, abre aspas, a única decisão que deveríamos nos submeter é da pelo presidente em exercício. Então essa decisão do presidente Hugo Motta, quero deixar claro, ela é antirregimental e ilegal. Fecha aspas. Ele ainda acrescentou que se sente amordaçado numa casa que deveria ser do povo, comparando a medida à censura iniciada, segundo ele, com decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O despacho de Hugo Motta, publicado nesta manhã no Diário Oficial da Câmara, determina que os trabalhos legislativos sejam retomados apenas em agosto, o que inviabiliza reuniões já articuladas pela oposição, que buscava acelerar projetos como a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e iniciativas que visam limitar os poderes do STF. Hugo Motta deveria ser destituído do seu cargo. Vi o Silvio, porque o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que essa medida do presidente da Câmara, Hugo Motta, seria ilegal e antirregimental, mas que de toda forma a oposição iria obedecer, iria acatar essa decisão de Hugo Motta de não realizar reuniões em comissões na Câmara dos Deputados. Silvio, com você. Não, ele não pode fechar o Congresso Nacional em julho, isso não existe. O que ocorre é, as comissões, por ter sido determinado período de recesso, elas não podem ter caráter deliberativo. Então, portanto, não poderia votar determinado projeto de lei, a CCJ, vamos supor, que é a porta de entrada de qualquer projeto dentro da Câmara dos Deputados. É a comissão número 1, analisa a Constituição e Justiça, constitucionalidade. Não poderia deliberar. Mas as comissões podem sim se reunir. Os deputados têm todo o direito de frequentar o Congresso Nacional. Tem até o deputado à beira de cassação que faz greve de fome e fica dormindo dentro de comissão do PSOL. Não foi isso que assistimos? O deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro. Portanto, o Congresso é a caixa de ressonância da sociedade. O Congresso é a casa do povo. A Câmara é a casa do povo e não é chamada assim à toa. Ele não pode fazer isso que ele fez. Ele fez simplesmente tomou uma atitude autoritária de quem está morrendo de medo do Supremo Tribunal Federal. Desde aquele jantar, quando foi chamado a um jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, e sentou-se à mesa com o diretor da Polícia Federal, com o Procurador-Geral da República e outros ministros do STF, além de Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, Hugo Motta saiu de lá com medo, saiu de lá com o rabo no meio das pernas, frouxo que é, e está com medo porque o pai dele, chama Nabor Vanderlei, é prefeito de uma cidade no sertão da Paraíba chamada Patos, uma cidade que é governada pela família dele. Aliás, tem até obra em anel viário investigada pela Polícia Federal, a operação chama-se Outside, foi feita dias antes desse jantar, no qual Alexandre de Moraes chamou Hugo Motta para sentar no sofá dele, e talvez tenha dado um tapinha nas costas, alguém tenha dito, puxa, Hugo Motta, que coisa, né? Seu pai é prefeito da cidade, tem problema com emenda parlamentar lá, são 6 milhões de reais de uma emenda, tem uma funcionária da prefeitura que parece estar envolvida em esquema, aliás, a sua família é inteira de políticos, é aquelas famílias cinematográficas, família de novela, sabe? Quando
os filhos se casam e a família administra a cidade por 2 séculos. É mais ou menos o que acontece ali. A família do Hugo Motta ele tem avô, avó, tanto do lado paterno quanto materno, eles são políticos, já foram deputados e por aí vai. E o pai é o atual prefeito, então ele está morrendo de medo. Então, do ponto de vista regimental, isso não pode. Aliás, vou além, o Congresso Nacional tem uma comissão representativa que funciona sempre em período de recesso de fim de ano, por exemplo, para deliberar competências executivas e deliberativas da própria mesa diretora. Ela responde por tudo isso. Então, eu acho que o Hugo Motta cruza mais uma linha e não honra os 444 votos que o levaram à presidência da casa. A oposição acatar talvez seja uma questão política, mas o Sóstenes está certo. Isso é antirregimental. Ele não pode impedir que os parlamentares decidam que não querem passar período de férias em julho, não querem viajar, eles querem trabalhar, é um momento agudo do nosso país e querem representar o seu eleitor. Ele quer estar lá em Brasília para justamente representar quem o mandou para lá. Penso eu que talvez alguma manobra política vá aplacar um pouco os ânimos, porque é um período muito curto. Né? O próximo semestre, nós já estamos à porta do próximo semestre, e aí sim é uma briga de uma semana. Mas o Hugo Motta, eu acho que, mais uma vez, ele deixa claro que ele está com muita vontade de ser um Severino Cavalcante, aquele que ficou 7 meses na presidência da Câmara e foi apeado da cadeira, porque sim, se o Congresso quiser, dá para tirar o Hugo Motta da presidência da Câmara. Olha só, vou só pedir para a produção para exibir na tela, porque essa decisão, esse ato do presidente da Câmara, Hugo Motta, foi publicado na manhã de hoje. Tá aí, então, ó, o presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições regimentais, artigo 1, fica vedada, no período de 22 de julho a 1º de agosto de 2025, a realização de reuniões de comissões da Câmara dos Deputados. Artigo 2º, este ato entra em vigor na data de sua publicação. Tá, então. Em primeiro lugar, esquecendo o assunto que está sendo discutido lá. Daí isso aí poderia ser colocado na porta de entrada da Câmara. E eles estão próximos, né? A semana tem 3 dias, falta pouco. Né? Então, está proibido de trabalhar. Né? Então, fica proibido, eles deviam botar assim, começando junho até agosto, assim, ninguém pode trabalhar. Agora, neste caso, é realmente uma piada de péssimo gosto, porque em qualquer país do mundo, ninguém precisa avisar ninguém para que a Câmara, para que o Poder Legislativo, né, suas dependências fiquem lotadas em momentos de crise. Você vive uma crise e eles vão para lá. Aqui o presidente da Câmara não é que ele sugere que se deixe para depois, não, ele proíbe que a crise seja discutida. Quer dizer, o Brasil não é mesmo para principiantes e fica esses autores de livros perturbando todos nós aí com teses sobre o Brasil. Tá aí, estamos em crise, não pode ter reunião. Não, e vale lembrar, Ana, que essa determinação, esse ato do presidente da Câmara, Hugo Motta, que nós acabamos de trazer e ler aqui, ele ocorreu depois de ontem, quando cerca de 60 parlamentares se reuniram em Brasília, 60 parlamentares da oposição, em coletiva de imprensa ontem, estabeleceram algumas pautas... Ontem, final do dia. Segunda-feira. Segunda-feira. Gravíssimo. Exatamente. Gravíssimo. E aí, já na terça-feira de manhã, já houve essa proibição do presidente Hugo Motta. Mas só para retomar, Augusto, as 3 pautas prioritárias que foram definidas ali pela oposição naquela coletiva de imprensa, que inclusive nós mencionamos ontem, que o Jair Bolsonaro mostrou a tornozeleira eletrônica, eles definiram como pautas, então, prioritárias: impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, a questão da anistia, o projeto de lei, votar a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, e também o avanço da PEC que restringe o foro privilegiado, que já foi votado no Senado, mas está estacionada na Câmara desde 2017, né, Ana? Exato. Para mim, essa é uma das pautas mais importantes, porque enquanto o Congresso é mantido como refém do Supremo Tribunal Federal através do foro por prerrogativa de função,
não tem independência, não tem autonomia, não tem coragem. Eles precisam simplesmente encerrar isso, né? Essa ligação umbilical que deixa todos os congressistas ali à mercê dos caprichos, do sadismo, das vontades pessoais de qualquer ministro da Suprema Corte. Agora, essa carta do Hugo Mota olha, o Brasil virou uma fábrica de tiranetes, né? Eles estão achando lindo isso. Porque, é claro, o exemplo vem lá de cima, vem da nossa corte, da nossa corte mais importante, a nossa Suprema Corte, o nosso Tribunal Superior. E aí você vê um efeito cascata perigoso, porque hoje você vê, como nós vimos na pandemia, por exemplo, guardas municipais achando que tinham autoridade máxima constitucional para fazer, para prender, para algemar, enfim. Esse Hugo Mota, eu só espero que o brasileiro não fique com a memória curta. Não dá para voltar mais. Essa pessoa não pode voltar mais para o cargo de representante do povo na Câmara dos Deputados. Isso tudo, Paula, às vezes é até bom que isso aconteça. Vai depurando, vai mostrando mesmo quem é quem está disposto a lutar pelo Brasil de verdade, quem está disposto a lutar pelo Brasil só nas redes sociais, fazendo discurso bonito, ou quem está disposto mesmo a enfrentar esse sistema, esse regime totalitário ao qual o Brasil foi submetido nos últimos anos. E Hugo Mota não é uma dessas pessoas, e o que aparenta depois dessa cartinha aí, porque antes ele estava em cima do muro. Não, é o PL da anistia, eu falei que sim, mas eu falei que não. Ele estava com aquela coisa, né, segurando o sabonete ali, escorregando. Agora não. Agora a máscara caiu e essa cartinha dele de ontem é a prova de que é mais um projeto de tiranete no Congresso. Essa apuração mesmo, hein, olha, o que será que fez a família do presidente da Câmara para o sujeito ficar assustado a esse ponto? Sim. E proibir o trabalho dos parlamentares. Disseram a ele, eu daria, alguns anos de vida aí para saber o que disseram para ele naquela noite. Piotr, ainda tem a denúncia da deputada Júlia Zanata de que ele teria desligado o aparelho de ar-condicionado aí para sabotar, para boicotar as reuniões, deixar o pessoal no calor em Brasília. Aí, vamos lá, do ponto de vista sério do ato, o consórcio brasileiro é o STF, o governo Lula e os 2 presidentes do Congresso. Aumentou. Eles fazem parte desse consórcio autoritário que governa o país. Agora, desligar o ar-condicionado e depois publicar... Eu acho que isso aí vai ser usado contra ele. Essa carta dele vai ser usada, porque, voltando à questão técnica, não há recesso. Esse recesso é informal, porque não foi votada a lei de diretrizes orçamentárias. Eles têm a previsão do recesso, o Silvio já mencionou isso aí, sim, no meio do ano. Acho que são 2 semanas, mas o recesso só é estabelecido de fato se votar antes a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como eles não votaram, é um acordão. Olha, vamos sair umas 2 semanas para dar uma descansada, depois a gente volta. Ou seja, a oposição pode trabalhar e ele não pode desligar o ar-condicionado se é que ele fez isso. Essa carta vai ser usada contra ele, sabe? Mas olha só, desculpa, Piotr, pegando esse gancho do Augusto, né? O que a família fez que ele está tentando proteger. Agora, se a família tem uma capivara gigantesca, sem fim, como você se coloca para ser candidato a presidente da Câmara, é porque você teve a certeza absoluta de que você, de alguma forma, era intocável, que o povo não ia levantar a sua capivara, que o povo não ia cobrar, porque no passado não havia essa cobrança que nós temos hoje. Agora, se você, né, como disse um ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi levado pelos aliens, o Alexandre de Moraes 1.0,
Se você não quer ser criticado, não se apresente a cargos públicos. A imprensa e toda a assessoria vê nos anais da casa é o segundo vice-presidente, Elmar Nascimento. A única decisão que nós deveríamos nos submeter no dia de hoje era pelo presidente em exercício. Então, esta decisão do presidente Hugo Mota, quero deixar clara, ela é antirregimental e ilegal. Aí vocês podem perguntar, e por que então não fizeram a reunião? Verdade. Acusam-nos de sermos radicais. Acusam-nos de sermos extremistas. Dizem que nós somos os parlamentares do ódio. Mas hoje, todos esses abnegados colegas que aqui estão comigo, damos uma demonstração ao Brasil de que tudo o contrário que grande parte da mídia, a totalidade da esquerda diz, nós temos subserviência até para nos submeter a uma decisão ilegal. Eu não sei até quando. Eu não sei até quando. Quero parabenizar o presidente da comissão, que a sua sensibilidade entendeu, fez um apelo até a colegas divergentes que gostaríamos de desrespeitar a decisão, e nós todos, em solidariedade ao presidente Paulo Bilinski, entendemos a gravidade do momento, estamos dizendo ao Brasil, parem de nos chamarem de radicais, parem de nos chamarem de extremistas. Extremista é a esquerda, que anda de braços dados com governos ditatoriais, autoritários e ainda totalitários e ainda apoia terroristas. Financia guerras. Só faz vergonha ao Brasil. E pior, não tem a mínima capacidade de dialogar com os diferentes. Porque se tivessem, já tinham dialogado com o presidente Trump e resolvido o problema do tarifaço, que querem também colocar na nossa conta. Ora, até quando a imprensa vai ver a verdade dos fatos? Até quando o Brasil, brasileiros, vocês que fizeram L, o Brasil vai pagar uma conta cara por um governo ideológico, radical, que não olha para o Brasil de todos. Uma vez que alguém ganha ao executivo, ele tem que governar para todo mundo. Nós temos um governo que só está governando para o seu gueto político. Seu radicalismo não permite conversar com quem é diferente. Por isso que o descondenado Lula não conversa com Donald Trump. E é por isso que essa comissão hoje aqui se reuniu sob o comando do ilustre presidente deputado Paulo Bilinski para dizer ao Brasil que podem perseguir o eterno presidente Bolsonaro, que hoje não leva desta comissão a moção de louvor que votaríamos. Mas eu tenho certeza que o presidente Bilinski, com todo o seu respeito ao presidente Hugo Mota, votará isso na comissão na primeira semana, quando votarmos em agosto, porque nós precisamos ecoar a voz de um homem que está sendo censurado. Ontem eu comecei a ver a imprensa começar a ficar preocupada, porque vocês são jornalistas, vocês têm atribuições constitucionais, e ontem todas as atribuições constitucionais que vocês desejariam, que era uma entrevista de um ex-presidente da República, vocês não conseguiram. Sabe por quê? Censurado. Porque foram censurados vocês também da imprensa. Muito bem. Não somos só os deputados censurados, não. A censura chegou, começando pela caneta do ministro Alexandre de Moraes. A censura continua numa decisão hoje ilegal, antirregimental. Sabe como eu me sinto nessa hora? Eu me sinto igual a deputada Silvia. Eu me sinto amordaçado na casa que deveria ser a casa do povo. Essa aqui, ó. Este é meu símbolo do meu sentimento nessa manhã. Nós estamos em recesso branco, querendo trabalhar pelo Brasil, alertar vocês da imprensa e do Brasil o que está acontecendo, porque parece que muitos não estão entendendo, achando que é porque somos radicais. Ah, não, eles são extrema-direita. Esse é o problema dessa gente. Pois eu quero dizer a vocês, hoje é conosco da extrema-direita. Em breve, que Deus nos guarde de que não sejam com quem não é da extrema-direita. Eu não desejo censura a ninguém.
Nós não vamos abrir mão das nossas convicções do princípio de liberdade, em especial liberdade de imprensa. Podem nos criticar, eu não tenho medo de crítica. Quem tem medo de crítica é quem quer controlar redes sociais e a imprensa. Nós queremos redes sociais livres e uma imprensa sempre livre. E o que nós esperamos nesse dia de hoje é que o gesto da deputada Silvia, e destaco mais uma vez, não seja apagado da memória de nenhum brasileiro. Nós estamos caminhando para um país assim, de boca vedada, boca vedada, boca vedada por alguns que se acham mais poderosos que os outros. E neste país, a Constituição diz que todos somos iguais, todos, sem exceção. É lamentável nós não conseguimos votar o voto de louvor, mas, presidente Bolsonaro, eu tenho convicção de que com a atitude e a decisão errada do presidente Hugo Mota em impedir que este colegiado trabalhasse aqui no dia de hoje, nós vamos continuar trabalhando em cada gabinete, em cada lugar, porque nós não paramos e não vamos parar o recesso, nós estamos ao lado dos brasileiros de bem. E agradecer a cada deputado que abriu mão do conforto da sua família, do seu trabalho na base eleitoral para estar aqui. Vamos continuar entrincheirados. Se estão achando que vão nos intimidar, estão errados. Vamos ocupar as ruas do Brasil. Brasileiros, agora é a hora do povo brasileiro. Ocupem as ruas. Mostrem sua insatisfação. Nós precisamos fazê-lo. Já há uma convocação para o dia 3. Mas antes disso, eu já sei que está tendo manifestações espontâneas para sábado, para domingo, para tudo que é dia. Nós vamos para as ruas denunciar a censura e a interferência no devido processo legal do processo de um presidente da República, bem como um monte de colegas parlamentares que estão aqui. E aí eu vou falar uma coisa, e não vou expor nomes, mas ontem, quando eu estava saindo da Câmara por volta de 8 horas, eu reuni com um grupo de jornalistas. E eu ouvi de vários deles: nós também temos medo de falar. O dia que eu viver e achar que é normal viver num país que jornalista está com medo de falar, deputados aqui, eu já ouvi vários colegas, eu tenho medo de falar. Isto não é democracia. Até quando os brasileiros não vão entender isso? Hoje, nós somos considerados a extrema-direita. Estamos nos submetendo a uma ordem legal, uma decisão ilegal do presidente da Casa do Povo, para dar exemplo de que aqui não tem radicalismo. Pode ser radicais os do outro lado. Aqui não existe. Aqui existe obediência, servidão, até e respeito, até em um ato ilegal. Até em um ato ilegal. O que é vergonhoso.